Amém. Existem três coisas que eu queria falar e o tema delas é um pouco diferente. Então no começo vocês vão estranhar, mas depois vocês vão ver que as coisas se encaixam. A primeira delas é o grande divórcio, a segunda delas se chama o afogamento e a terceira se chama o grande lar, o grande templo. E o grande divórcio está lá em Gênesis 3, 22 e 23. Três, 22 e 23. Quem pode ler? Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Ou seja, o que aconteceu? Deus criou o homem e a mulher, estavam lá no jardim, Deus disse para o homem: esse aqui você não pode comer, desse fruto você não pode comer. A serpente foi lá, tentou a mulher, né? Ela acabou pegando o fruto, ofereceu o homem, ele foi lá e pecou, e houve essa separação entre Deus e o homem, né? E aí Deus disse: agora o homem é conhecedor do bem e do mal, assim como nós, porque ele não coma da árvore da vida, não lançar ele para fora desse deserto. E aí o pecado entrou na humanidade, né? E esse é o grande divórcio. O pecado separou o homem de Deus, essa comunhão tão preciosa que o homem tinha. A gente poderia abrir também Isaías 53, 6. Você pode abrir pra gente, Abel? Isaías 53, 6. Isaías 53, 6. Diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ou seja, todos nós nos desviamos, né, dos nossos próprios caminhos, todos nós pecamos, o pecado entrou na humanidade, todos pecaram, e assim todos ficaram separados de Deus. Isso nos leva ao afogamento, todos nós estávamos nos afogando no mar de pecados, né? E aí existem três passagens que eu gostaria de ler com vocês. Se alguém puder abrir em 2 Coríntios 8, 9, outra pessoa em 2 Coríntios 5, 21. E uma terceira pessoa em Filipenses 2, do 8 ao 11. Quem abriu o 2 Coríntios 8 ao 9? Alguém? 8, 9? Isso. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Isso é muito interessante, porque se tratando de afogamento, alguém já teve alguma experiência de quase se afogar? Quando criança? Como é que é essa experiência? É horrível, né? Não foi nem quando criança, foi depois de grande mesmo, porque eu competia e tal. E na minha primeira competição no mar, tava faltando o quê? 200 metros para chegar, deu cãibra nas duas pernas. Aí pensa, você tentar ficar lá em cima só com o braço, não dá, porque cansa. Aí eu quase não fui. Mais ou menos. Cara, eu sempre fui muito espoleta, né? Depois que eu casei, eu maneirei bem. Aí eu tive que me controlar. Ainda mais depois que minha esposa teve meu filho. Aí eu tive que abrir mão da zoeira. Eu sempre nadei muito em rio, muito em represa. Eu nadando nos rios tem muito enrosco, né? E aí a gente abusava. A gente ia nadando, chegava no meio de enrosco, e uma vez eu me enrosquei ali. E eu achei que eu ia pro chapéu dessa vez aí. Por Deus mesmo, eu consegui desenroscar e eu consegui sair. Mas é absurdo, é susto também. Eu teve depois de adulto também, uma cisterna. Muito boa, uma cisterna com 4 metros. Eu achei que não era nada, para chover dentro, tá cheio. Aí, tentando subir, mas que jeito. Aí foi que eu comecei a pular lá dentro, lá, para o capacete, eu comecei a dar uma pegou meu braço e me puxou, se eu fosse, eu tinha ficado lá dentro. Eu tive a mesma experiência. Uma vez eu Deixava viajava nadar, né? Uma vez eu viajei para o Rio Grande do Sul e meu amigo ele tem um sítio lá, né? Tem um rio que passa por todo o sítio. E eu falei, vou dar um pulo. A gente foi num ponto bem alto do rio lá e eu pulei. O rio era tão fundo, que eu me perdi lá dentro. Eu achei que eu fosse afogar e tentando subir. E nada, na hora que eu subi, estiquei minha mão e ele me puxou. E aí passa aquele alívio, aquele desespero, você fala, nossa, quase que eu fui dessa vez.
E é interessante a gente entender esse conceito de afogamento, porque todos nós estávamos assim através do pecado. E não existe forma nenhuma de você resgatar alguém que está se afogando, se não entrando também aonde essa pessoa está. Alguém que está se afogando no mar, é impossível que um salva-vidas fique lá na areia para salvar essa pessoa. Ele tem que entrar no mar, ir lá, pegar esse cara e tirar ele lá do mar. Então, e foi isso que Jesus fez. Se o Adel puder ler para a gente novamente. 8:9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Amém. 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, Jesus tão santo lá no céu, Filho de Deus, que não conheceu o pecado, jamais pecou, ele se fez pecado por nós. Ele entrou lá onde a gente estava, se afogando, foi lá e nos resgatou. Filipenses 2:8-11. E achado em seu aspecto exterior como homem, humilhou-se a si mesmo ao se fazer obediente até a morte e morte de cruz. 9. Por isso Deus também o exaltou ao máximo e lhe otorgou o nome é sobre todo nome, o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus dobre-se todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso deixa bem claro para a gente o que Jesus fez através da cruz. Ele nos resgatou. Ele entrar na terra, se fazer de homem, o menor deles, o servo de todos, se fazer pecado por nós, morrendo na cruz, perdendo os nossos pecados. Essa foi a forma como ele nos salvou desse afogamiento. E a gente tem aquele versículo tão famoso, João 3,16, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E isso nos leva a mais um ponto, que é o grande lar, o grande templo. A gente vai lá para João 14:23, né? Jesus respondeu e disse: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Ou seja, aqui prova o que Jesus realmente fez, o que ele veio fazer e o sucesso disso. Se nós realmente aceitarmos o que Jesus fez por nós na cruz e nós cremos nele, guardarmos a sua palavra, ele e o Pai virão e habitarão em nós novamente. Ou seja, aquele grande divórcio que aconteceu lá em Gênesis é desfeito, né? A gente passa a ter comunhão com Deus novamente. E aí, para terminar, eu gostaria de ler Efésios 2:19-22, mas uma versão diferente com vocês, que é a versão a mensagem. Então vocês não precisam abrir, tá? Fala assim: vocês já não são mais errantes exilados. Este reino de fé é agora a sua pátria. Vocês não são mais estrangeiros ou estranhos. Isso nos faz lembrar do divórcio, da separação, do povo estranho, distante. Este é o seu lugar, com o mesmo direito ao nome cristãos como qualquer um outro. Deus está construindo uma casa. Ele está usando a todos, independente de como se achegaram a Ele, a sua obra. Ele usou os apóstolos e profetas para a fundação. Agora está usando vocês, tijolo por tijolo, pedra por pedra, com Cristo Jesus, como a pedra angular que mantém todas as partes juntas. Um santo templo construído por Deus e todos nós nisso edificados. Um templo no qual Deus, através do seu Espírito, se sente totalmente em casa. Amém? Essa é a minha mensagem que eu quero trazer para vocês. Amém.